Doutor, você tem aquele colega que quando se formou saiu financiando carro, pagando viagem, parcelando tudo que podia? Como é que esse colega tá agora? Quantos plantões por mês ele precisa pagar só para fechar a conta, sem sobrar nada? Como é que tá a saúde mental e física desse cara? E por quanto tempo ele vai aguentar esse ritmo de trabalho? Pois é, essa rotina da medicina está com os dias contados. No início você até aguenta, mas com o tempo se torna insustentável e a causa dela está justamente nesse descontrole dessa ressaca pós-formado, depois de você passar 6 anos sem ganhar nada, só estudando. Quando você começa a trabalhar e ganhar uma remuneração alta, é normal as coisas saírem um pouquinho do controle. Esse é só um dos péssimos hábitos financeiros que os médicos do Brasil têm. Inclusive, segundo a revista Exame, nessa matéria aqui, 72% da renda dos médicos no Brasil está comprometida com dívidas e financiamentos hoje. Pior que isso, menos de 30% dos médicos do país conseguem fazer sobrar alguma coisa no final do mês. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como sair dessa estatística, como está dentro desse pequeno percentual de pessoas que conseguem trabalhar de forma equilibrada e ainda assim poupar uma parte da renda. Então, em poucos minutos você vai aprender a ser um médico ou uma médica financeiramente estável e seguro. Então, meu nome é Luca Wilson, consultor financeiro para médicos especializado na parte de investimentos e controle financeiro. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, o erro financeiro mais comum que os médicos no Brasil cometem foi esse primeiro que eu citei, foi você se formar e aumentar rápido demais o padrão de vida. Então qual é o problema de você aumentar o padrão de vida, os gastos fixos com financiamentos, parcelamentos? O grande problema é que depois que você aumenta é muito difícil você querer baixar, porque você se acostuma com aquele estilo de vida mais confortável, com mais luxos. Então primeiro a gente tem que entender que a maioria dos médicos no país contraem financiamentos estudantis com custo muito alto quando você se forma. Depois que você soma nesse financiamento estudantil, financiamento de carro, um aluguel caro, uma viagem, compras aqui e ali, uma ajuda para a família, é muito fácil o médico acabar se perdendo e adquirindo um padrão de vida que ele não consegue manter. Então, o primeiro ponto é você entender em qual estágio o seu custo essencial está. Se ele está baixo, se ele está mediano, ou se ele está fora do controle. Você vai somar aqueles custos que você não pode abrir mão. Aqueles custos que você tem todo mês de forma fixa. Detalhe, tá? Os parcelamentos no cartão também entram nesse custo fixo. Porque querendo ou não, por mais que seja um custo fixo com data limitada, as parcelas uma hora vão acabar, ainda assim os parcelamentos são algo obrigatório durante alguns meses. E aí você, quando soma essas duas coisas, você sabe quanto da sua renda já está comprometida para os meses seguintes. Tem muitos casos de médicos, por exemplo, ganhando 20, 25 mil, só que de custo fixo mais parcelamento, ele já tem 18, já tem 15. Então você acha na sua cabeça que você tem uma renda de 20 e 25 mil, só que na verdade você só tem espaço para gastos novos naquele mês, 5 mil, 2 mil, 3 mil, e aí que muitos médicos caem em dívidas por conta disso, pouco espaço no orçamento. Então o primeiro ponto é você ter consciência de que alguns sacrifícios vão ser necessários para baixar esses gastos fixos e para você poder reorganizar a sua vida, poder começar a antecipar financiamentos estudantis ou de veículos, e assim poder passar a trabalhar com mais qualidade sem estar sempre, ó, no gogó todo mês, no aperto. Segundo erro financeiro que a maioria dos médicos cometem é gastos compulsivos sem mapeamento. Então você gasta muito, gasta por impulso, você sabe que gasta por impulso muitas vezes, só que você se nega a olhar para a ferida, você se nega a olhar para o quanto está gastando, para o grande problema. Então, quando a gente tem algum tipo de compulsão de gasto, a gente sabe que a gente tem aquela compulsão, a gente sabe que tem aquele problema, só que instintivamente a gente evita de olhar para o problema, a gente evita de somar aqueles gastos, evita de olhar a fatura do cartão ao longo do mês, às vezes prefere olhar só no final, para não ter aquele desagrado ali no meio do caminho. Só que se você não mapeia o quanto você vem gastando ao longo do mês, se você não divide em categorias, se você não sabe quais tipos de gastos específicos são um problema, qual o tamanho do problema, você nunca vai melhorar. Você todo mês vai ter que ficar pegando aquela quantidade enorme de plantões, aquela quantidade enorme de carga horária só para fechar a conta. Então não é nenhum truque de mágica, só algo desafiador de se fazer. Esse ato de você parar e olhar para a ferida, de você parar e olhar onde que está gastando, o que você está fazendo errado. O ideal é que você faça isso de forma semanal. Quanto maior a frequência, na verdade, melhor, mas a maioria dos médicos não vai ter ali a rotina necessária para poder estar olhando todo dia. Então uma vez por semana, tira ali 15 minutinhos do seu dia, pode ser uma segunda-feira, pode ser um domingo à noite, só para mapear isso daí, tá bom? Como é que foram os gastos daquela semana. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal muito interessante sobre esse tema, controle financeiro, como você pode organizar seus gastos numa planilha, numa ferramenta, de modo a você ter essa clareza. Então eu vou deixar aqui na tela o card desse vídeo para você poder também acessar e se interar sobre esse planejamento. E agora vamos para o terceiro e o pior tipo de hábito, que é investir em merda. É aquele médico que tem a disciplina de poupar, consegue fazer sobrar dinheiro, mas põe tudo a perder por investir de forma ruim. Então, previdência privada, COIs, títulos de capitalização, seguros resgatáveis, são alguns tipos de investimentos muito comuns, são recomendados por aí, por gerentes, assessores de investimentos ou pela internet. Pode até ter um vídeo aqui do meu lado recomendando um investimento péssimo como esse, que você deve evitar a todo custo. São investimentos muitas vezes com taxas altas, investimentos muitas vezes arriscados e que rendem muito mal. Então, é até muito mais desprazeroso do que você não conseguir poupar, quando você consegue poupar e depois percebe que fez alguma cagada nesse sentido ou que seguiu a orientação errada de alguém. E na prática isso é muito comum entre os médicos porque vocês
são muito focados na medicina. Vocês estudam muito, trabalham muito, se qualificam muito, mas em uma área específica e não sobra tanto tempo para vocês se especializarem em outras áreas correlatas, como finanças, por aí vai. Então é mais comum do que você imagina, mas ainda assim é um problema muito sério. Já teve um caso, por exemplo, de uma cliente aqui, que ela seguiu a orientação de um assessor de investimentos para investir nesse investimentozinho chamado COI, que é um investimento péssimo. E ela precisou desse dinheiro, eventualmente, para cobrir algumas emergências, uma batida de carro que ela teve, e ela simplesmente não conseguiu resgatar essa aplicação. Ela só vai poder resgatar em 2031. E ela trouxe para mim esse problema, e realmente eu falei, olha, não tem solução, o assessor antigo realmente ele recomendou isso aqui, então ela acabou tendo que aprender no erro, na dor, né, a falha de investir no investimento errado, de confiar, né, na pessoa que, na prática, estava mal intencionada ali. Então, sempre leve em consideração qual rendimento que aquilo ali vai trazer, qual o risco daquele investimento, a possibilidade de você perder alguma coisa e quando que você pode resgatar. Esses 3 pontos são essenciais na hora de você analisar qualquer investimento. Eu vou até comentar um quarto, que é quando você for confiar em alguém para te indicar alguma coisa, é sempre confiar em alguém que seja independente, não seja uma assessoria especializada da XP, do BTG, que na prática é uma grande armadilha, tá bom? Então, caso você queira uma orientação profissional e isenta, tanto para a parte de organização de gastos e finanças, como para a parte de investimentos também, aqui na MedInvest a gente tem uma consultoria independente especializada em atender médicos como você com esses problemas. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você acessar uma página de inscrição da nossa consultoria financeira gratuita. Reuniões de 30 minutinhos onde eu e minha equipe vão montar um plano com você para você se organizar melhor financeiramente e também investir novamente de forma 100% gratuita. Só clicar, se inscrever, marcar seu horário e aguardar nosso contato no WhatsApp. Te vejo lá. Então, se após esse vídeo você não identificar nenhum desses 3 problemas que eu citei aqui, que bom, você já está realmente no estágio mais avançado da organização financeira, de consciência financeira. Meus parabéns. Só sempre fique atento, porque no futuro você pode cair em uma dessas armadilhas, são muito comuns até para quem está avisado. Se você tem uma dessas armadilhas, procure resolver o mais rápido possível para não evitar problemas futuros ainda maiores. Pode ser uma pequena bola de neve hoje que vai aumentando e no final gera muito mais estresse para você. E se você tem alguma dúvida sobre como montar uma carteira de investimentos após começar a poupar, clica no vídeo aqui ao lado que vai aparecer para você saber exatamente como montar essa carteira de investimentos pensando em aposentadoria, tá bom? Foi um prazer falar com você e até o próximo vídeo.